Opa, nós aqui de novo, 6 horas no horário de Brasília, no inverno. Hoje é uma quinta-feira, dia 26 de julho. Vamos às principais notícias do dia. O nosso primeiro telão de hoje mostra a classificação da Série A antes de alguns jogos que deverão ser realizados hoje. O Flamengo empatou ontem, fica com 31. O São Paulo, se ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, passa na frente e já dorme líder do campeonato. O Atlético de Minas está em terceiro, o Internacional em quarto, aí Cruzeiro, que jogou ontem desfalcado, e aí perdeu da equipe do Corinthians, veio para quinto, e o Palmeiras, que dispensou o técnico, está colocado em sexto lugar. Agora vamos para o telão de hoje. Poderá o São Paulo ser líder? Evidente que sim. Qualquer time pode ser líder, desde que esteja em primeiro lugar. O São Paulo fez 14 jogos, ganhou 8 vezes, empatou 5 e perdeu apenas uma vez. Marcou 22 gols e sofreu 12. O São Paulo não é líder desde 2015. Presta atenção aqui no fim, ó. Desde 2015 que o São Paulo não consegue a liderança do Campeonato Brasileiro. É mole ou quer mais? E para começar, um show de gols. O Santos começou mal contra o líder Flamengo. Culpa de Bruno Henrique, o atacante fez contra. Ainda no primeiro tempo, o Rodrigo rabiscou pela direita e tocou para Gabigol tirar a zica. 1-1, placar final. Quem rabiscou geral contra o Cruzeiro em Itaquera foi Romero. O paraguaio aproveitou 2 rebotes para definir a vitória corintiana. 2-0 também para o Atlético Mineiro. Leonardo Silva fez o primeiro do Galo de cabeça contra o Paraná. Depois foi a vez de Elias aproveitar o presentão de Carlos Henrique para garantir os 3 pontos. O Palmeiras perdeu para o Fluminense por 1-0. Gilberto marcou para o Flu. Na madrugada, Roger Machado foi demitido do Verdão. Senhoras e senhores, não é mentira o que eu estou falando. Depois da derrota para o Fluminense, com um aproveitamento realmente muito bom, mais da metade, e com um elenco multimilionário, Palmeiras, talvez por incompetência da sua própria diretoria e por tchô no ouvido do presidente, dispensou o técnico Roger Machado. Ele fez no Palmeiras 44 jogos, perdeu 8, ganhou 27, empatou 9. O aproveitamento do Roger foi de 68,1% desde que assumiu. Ganhou de presente um elenco daquele tamanho. A dona Leila gastou uma grande que a gente não sabe nem onde é que está. Juarez Soares, você dispensar um técnico na situação do Palmeiras, o que acontece? É a incapacidade da diretoria, é a torcida que não gostava dele. Por que mandar o homem embora, China? Deixa eu falar um negócio para você. Fala. Os números não mentem, mas o número tem um certo mistério. Vou dar um exemplo paralelo aí. Sabe quantos jogos o Tite perdeu com a seleção brasileira? 2. Perdeu 1 na Copa do Mundo. Fez 8º lugar na Copa do Mundo porque perdeu 1 jogo na Copa. Agora, o Roger Machado perdeu 8 jogos. Só que um jogo que ele perdeu, Silvio, e isso a torcida do Palmeiras não perdoa, se fosse do outro lado, também não haveria perdão, foi o seguinte: o Palmeiras, um desses 8 jogos, foi um jogo que o Palmeiras perdeu dentro do Parque Antártica, dentro do majestoso lá, do estádio maravilhoso do Palmeiras, perdeu para o Corinthians e perdeu o título. Acabou, meu irmão. Pode ganhar o que for, o nego vai dizer, mas perdeu para o Corinthians aqui dentro. Não pode. Há certas coisas que o futebol não permite. O Palmeiras não esqueceu isso. Aí, de repente, o Palmeiras fazia 1-0, aquilo que eu falei aqui. Ao invés de buscar para fazer 2-0 e matar o jogo, recuava para tentar garantir 1-0. Não pode, o Palmeiras tem um elenco milionário. Eu não falei ontem? Vai deixar o Lucas Lima no banco? Deixou, pois depois, olha o que aconteceu. Então vejam, senhores, que 2 grandes times de São Paulo, 2. Ontem foi o Santos, que mandou embora o Jairzinho.
Anteontem. Ontem foi o Roger. Pô, e eles querem técnico experiente, cara. Não, tá bom, não vou falar nada, porque sabe. Vamos, deixa eu ver que horas são. 18h05, não tem fuso horário para Ilhabela. Sempre em boa companhia, olha quem está lá. Shortinho amarelo. Né, seu Silvio? Ah, meu Deus. E shortinho amarelo e o chinelo, estilo, é estilo, rapaz. De dedo. Olha o show que eu tô hoje aqui, Silvio. Agora, olha a voz da DJ Ela. Olha a voz dela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Brincadeira, rapaz? Estamos no clima aqui em Ilhabela. Eu e a Débora Silva, nossa Miss Santa Catarina. A gente continua aqui na 45ª Semana de Vela, Silvio. Semana maravilhosa. Hoje o sol saiu finalmente. E fala quem que a gente recebeu hoje aqui. Quem que a gente vai conversar agora? A gente vai conversar com um casal maravilhoso, que é a Roberta e o Alex, que eles vão contar um pouquinho da história deles pra gente. Vamos lá, vamos bater um papo, Silvio. Essa família, por favor, Débora. Essa família, eles velejam a família inteira, o pai, a mãe e os 3 filhos. E eles vão falar, vai lá, manda a pergunta pra eles lá, vai lá. Então, eu queria saber, Alex, como é a experiência de viajar em família? Bom, velejar em família é espetacular, né? É uma coisa que a gente adora, porque deixa todo mundo junto. Tem seus peguinhas de vez em quando, mas a gente adora. A bordo é um clima super bacana, todo mundo regulando vela. E ela ajuda bastante também. E as crianças dão muito trabalho ou não? Criança dá trabalho em todo lugar. Então, pelo menos eles dão trabalho num ambiente maravilhoso, que é muito contato com a natureza, um pouco desconectados, porque hoje em dia é difícil tirar as crianças da internet e a gente fica sempre muito unido. Então, assim, é muito gostoso, é muito gratificante poder viver isso com eles. Legal, show Que legal. de bola, é isso aí. Então é isso, Silvio, a gente tem uma matéria hoje daqui a pouquinho no Rede TV News. Hoje a gente vai falar sobre as profissões mais legais aqui que acontecem na Semana de Vela em Ilhabela. E a minha profissão, eu acho que posso me considerar privilegiado, né? Fernando. Beleza, Silvio? Horário. Fala. Horário? 6h07 agora. Todo dia você me deixa bastante tempo no ar, eu só posso te agradecer sempre. Olha Gostou do que look? coisa mais linda, mais cheia de graça. De novo? Ela, De menina que vem e que passa, um doce balanço. A Miss vai desfilar agora, vai lá, Miss. Obrigado, Fernando. Até amanhã. Pois então, todo mundo pensava que o Santos ia tomar um passeio ontem, embora jogando na Vila Belmiro, porque o Flamengo está numa fase incrível. Estreou uma camisa que, me desculpem, olha, eu não gostei daquela camisa azul. O Flamengo não pode ser azul, cara. O Flamengo tem que ser vermelho e preto. Mas vamos ver o que aconteceu na Vila ontem. Na Vila Belmiro, o Flamengo precisou de 2 minutos para abrir o placar. Diego, ex-menino da Vila, cobrou escanteio e Bruno Henrique deixou o dele, só que contra. Tem dias que é melhor ficar em casa, né, Bruno Henrique? Olha só o olé do Diego Alves no atacante. Everton Ribeiro tentou aumentar, só que mandou para longe. Vitor Ferraz costurou pelo meio, mas Diego Alves estava ligado no lance. Na cobrança de falta, Rodrigo jogou para fora. O cruzamento de Sacha era para Gabigol, mas Léo Duarte acelerou e afastou o perigo. E olha o que o Rodrigo fez. Passou bonito pelos adversários e mandou para Gabriel completar para o gol. 1-1. Vanderlei bateu roupa na cobrança de falta de Paquetá. Nessa, Bruno Henrique saltou bonito, mas gol que é bom, nada. Santos e Flamengo até tentaram desempatar a partida, mas estava complicado, né, Bruno Henrique? Fim de jogo, 1-1 no placar e confusão. Serginho Chulapa estava bravo com Maurício Barbieri. E o Serginho se dirigiu ao árbitro dizendo que eu estava falando muito, que o árbitro tinha que tomar uma atitude, enfim, usando palavras de baixo calão. Foi um atleta fantástico, mas isso não dá a ele o direito de agir como agiu. Bom, você na realidade esperava essa apresentação do Santos? O Serginho tomou posse, não mexeu em nada. Não mexeu em nada. Daqui a pouco eu vou falar do Serginho. Eu quero a sua opinião a respeito do jogo. Bom, evidentemente que o Serginho,
conhece na palma da mão o que acontece com o Santos dentro e fora do campo. Foi um grande jogador, os jogadores gostam dele, respeitam ele. E ele mudou o Santos, se não taticamente, não dá para mexer em 24 horas, mas mexeu com a emoção do Santos. O Santos ontem foi outro time, encarou o Flamengo e se não é o Bruno Henrique fazer um gol contra, o Flamengo não fez gol nenhum no Santos. Entendeu? Então eu acho que a presença do Serginho ontem foi decisiva para o Santos não perder o jogo ontem na Vila Belmiro. O Serginho sabe das coisas, viu, Silvio? Sabe? Sabe. Vamos ver um telão aqui que nós fizemos a respeito do Serginho. Dá para encarar? Olha, o Serginho, cara, é uma briga indigesta que eu vou te contar. Conheço ele, aliás, o apelido de Chulapa, modéstia à parte, foi eu que dei. Esse cara aqui é uma briga indigesta. Veja o que ele falou depois do jogo. O treinador dele estava saindo, a gente ia se cruzar. Mas quando ele me viu perto dele, ele saiu correndo, não sei porquê. Tá entendendo? Pô, eu não sou aquele louco de antes. Correto? Então ele saiu correndo e foi reclamar. Não falei pra você que ele queria me bater? Que bater, meu. Tem essa não. Inclusive até o juiz. Depois eu fui falar com o juiz, aí ele me expulsou. Tá entendendo? Eu fui expulso. O passado também me condena, né? É uma desgraça isso aí, né? Ainda bem que ele reconhece, Cira, que o passado condena, né? É nome de um grande filme, Meu Passado Me Condena, e ele deixou muito claro isso. Agora, eu li o relatório do juiz, é um juiz baiano, e eu vi o relatório, o que ele escreveu. Quando o Serginho foi atrás do técnico do Flamengo, o Serginho foi fazendo um discurso ali que eu não posso falar aqui, segundo o juiz. Aí o Barbieri olhou para trás, viu aquele negão daquele tamanho, ele correu para cima do juiz e falou, ó, ele tá querendo me pegar. O cara falou não. E outra coisa que o Serginho falou ali, que o repórter não completou. Aí, ó, o Serginho foi falando, olha lá, ele tá querendo me pegar, seu juiz. Olha aqui, seu juiz. Porra, o cara aqui atrás de mim, o senhor não tá vendo? Então, agora acontece o seguinte, você viu o que o Serginho falou? Ele me expulsou. O Santos não tem um treinador efetivo ainda. Se o Serginho for expulso, ele não pode orientar o Santos no próximo jogo. Quem é que vai ser o técnico do Santos no próximo jogo? A pergunta deve ser respondida pelo presidente do Santos, que, ao mandar o Jairzinho embora, provou mais uma vez a incompetência da sua administração atual. Porque não é do ramo, cara. Você é presidente de um crime grande, tem que ser do ramo. Não pode chegar e disputar uma eleição sem saber o passado de um presidente de time grande é importante. Mas, olha quem está de volta, o nosso Tony Ventramini, de novo agora, às 18h13. Me conta como é que foi o negócio da derrota do Palmeiras, Tony. Boa noite. Clima hostil. Vaias, da hora em que entrou em campo até o final da partida. Era para ser um jogo especial, a primeira vez contra o ex-clube, o time que revelou Gustavo Scarpa, e de onde ele saiu em uma disputa judicial que dura até hoje. Ele bem que tentou não se intimidar, fez de tudo para ajudar o Palmeiras, que começou o jogo até melhor. William tentou de primeira, e depois fez o cruzamento para a cabeçada de Moisés. Mas entre uma jogada e outra, as vaias reapareciam. O Fluminense equilibrou o jogo, tentou o gol com Pedro. No vacilo de Jadson, quase entregou o gol para Dudu. E no final do primeiro tempo, depois do cruzamento de Marcos Júnior e do corte de Edu Dracena, chegou ao gol com Gilberto. 1-0. Mas nem assim a torcida esqueceu Gustavo Scarpa. E no segundo tempo ele continuou marcado de perto. Ainda tentou um cruzamento para o William. E depois disso caiu de rendimento junto com o Palmeiras. E a cada nova tentativa, tome mais vaia. No fim do jogo, Edu Dracena ainda acertou um carrinho em Everaldo. Acabou expulso, dificultando ainda mais a chance de uma reação. Final Fluminense 1, Palmeiras 0. Definitivamente, esse reencontro não foi a imaginada por Gustavo Scarpa e nem pelo Palmeiras. Desde 2016, o Palmeiras não perdia para times cariocas. Foram 13 jogos com 8 vitórias e 5 empates. Uma invencibilidade quebrada justamente quando o time precisava da vitória
para encostar no topo da tabela. Depois do jogo, a diretoria do Palmeiras demitiu o técnico Roger Machado. Não tem que se lamentar, né? A gente joga no Palmeiras, a gente joga no clube que é o maior vencedor aí do país, então a gente tem que continuar realmente trabalhando com muito foco e tentar buscar o resultado positivo o mais rápido possível. Bom, 2 times grandes de São Paulo sem técnico e querem técnico experiente. Bom, vamos ver aqui no nosso telão. Um dos nomes experientes que o Palmeiras deseja é exatamente Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, que está morando em Lisboa, onde o filho dele se casou com uma portuguesa, está morando em Lisboa. E me parece que já teve uma proposta da Coreia do Sul, está estudando, ele não sabe o que ele quer, porque ele não precisa de emprego. Felipão não precisa de emprego e está aí. E o Palmeiras, ele já falou para o Palmeiras, não sei. Vamos ver o que o presidente do Palmeiras falou quando chegou em São Paulo hoje. A nossa avaliação, a gente precisava mudar, o Palmeiras precisa mudar o rumo, o Palmeiras precisa mudar o comportamento, precisa mudar a postura. E foi esse o principal motivo da nossa alteração. Antes da parada da Copa, nós já tínhamos uma queda de rendimento. Usamos esse período para tentar reverter essa situação, não conseguimos, então por isso que nós fizemos a mudança. Em relação a mudar treinador, obviamente não é essa filosofia, não é o que a gente quer, mas se for necessário, nós temos que fazer. Eles querem ver o que é que acontece quando você não tem experiência de ser presidente. Vê o que acontece, China. Felipão seria a solução do Palmeiras? O Felipão tem uma história no Palmeiras e a torcida do Palmeiras, a diretoria, o clube gosta dele. Mas, evidentemente, pela situação de momento, eu tenho a impressão que ele não deixaria a Europa para voltar para o Brasil nessas circunstâncias, né? Ele vive um outro estágio profissional. Eu acho que ele não viria para o Palmeiras, pelo menos no momento, né, Silvio? E o Felipão, o Palmeiras gosta dele. Eu não acho ele um especialista em tática, em lógica de jogo, não vejo nada disso nele. Mas o Palmeiras gosta dele. Mas eu acho que há outros nomes que poderão assumir o Palmeiras. Ele quer um técnico experiente. Quem? Tem o Vanderlei Luxemburgo e quem mais experiente? O Cuca? Vamos lá, me diga aí. Tem o Abelão, que não pega bonde andando, né? Esse não quer. O Abel é o grande treinador. Tem o Cuca, mas o Cuca seria um terceiro casamento com o Palmeiras em menos de um ano, não é? O cara divorciou, casou com a mesma mulher, pô. Já sabe como é que é o negócio, né? Não dá certo, né, companheiro? Sabe. Então fica o Luxemburgo aí, que tá no desvio por enquanto. E lá na Arena do Corinthians, o artilheiro funcionou de novo. O corintiano pensa o seguinte, que está desfalcado. O Corinthians não está desfalcado. O Corinthians de hoje é isso que jogou ontem e que ganhou de um Cruzeiro desfalcado. Aí sim. E veja os memes que aconteceram na internet depois dos 2 gols do Romero. Romero é mito. Quer ver? Muda aqui, vamos ver de novo o Romero. Gênio, lenda, monstro, mito, craque. Muda. É mito ou não é mito, nosso querido Romero? Já começou. Olha quem voltou a mitar ontem. Ou 2 gols do maior artilheiro da Arena. E olha, já pegou a bola de ouro. O Romero é mito. Vamos ver então o que aconteceu com o Corinthians e com o Cruzeiro ontem. Um Corinthians desfalcado em Itaquera, mas um cara estava estreando a camisa alvinegra. Quando a gente vem jogar contra o Corinthians aqui é muito difícil, né? Então você jogando ao favor, você com essa torcida aí, não tem como você nos dar sangue, nos se doar, né? E quem se doou bastante no primeiro tempo foi o Cássio. Logo no primeiro minuto se esticou todo para defender o chute de Barcos. Aqui Cleison matou no peito, só que o Manuel impediu a finalização. Aí Cássio entrou em ação mais uma vez. Lucas Romero chutou de primeira. O grandalhão mandou a bola para escanteio. Na sequência, o que impediu o gol da Raposa foi a trave. Léo subiu sozinho. Na segunda etapa, Pedrinho pediu pênalti neste lance. O juiz mandou seguir. Robinho arriscou de fora da área e assustou o goleiro Cássio. Teve resposta corintiana com o Pedrinho, mas a bola foi por cima do gol de Fábio.
A do Romero não. O paraguaio ficou com rebote e abriu o placar na Arena do Timão, 1-0. O camisa 11 é o artilheiro de Itaquera. Fico à vontade aqui, né? Eu falo que é minha casa. O Cruzeiro foi pro tudo ou nada. Arrascaeta chutou colocado e Léo Santos salvou. Barcos perdeu uma chance incrível, nem ele acreditou. E quando o time mineiro pressionava, quem fez mais um foi o Corinthians. De novo com o Romero, 2-0. Eu acho que na hora da falta ali a bola poderia ter entrado, né? Mas tá bom, o importante é que sobrou ali, o Romero estava atento e conseguiu fazer o segundo gol e dar tranquilidade para nossa equipe. Vale destacar que a Raposa reclamou de um empurrão do atacante em Manuel. E aí, o gol foi legal? E o desespero tomou conta do visitante, ainda mais depois que Danilo Avelar afastou o perigo no chute de Barcos. Foi na linha. Para encerrar, teve mais uma bela defesa do Cássio, na cabeçada do David. E foi só. O Corinthians respirou após a derrota do fim de semana para o São Paulo. Mas apesar da vitória, a torcida Gaviões da Fiel fez uma relação de perguntas que querem fazer ao presidente do Corinthians, que querem saber a fotografia do Corinthians. E quem está lá, porque o presidente, assim que viu na internet a solicitação da Gaviões, já arrumou uma reunião. João Paulo, me conta como é que está essa reunião aí. Está saindo faísca ou está tudo normal? Muito boa noite para você, Silvio Luiz, boa noite a todos. Terminou agora há pouco essa reunião, essa coletiva, né, concedida pelo presidente André Sanches e os dirigentes aqui do Corinthians, né, Silvio? Aliás, você bem falou, essa entrevista ela foi pedida pela torcida organizada, porque queria saber a situação financeira do clube, né, a venda de jogadores titulares e também o planejamento para esse fim de temporada. É lógico que o presidente André Sanches assumiu, né, essa dívida, essa situação financeira complicada, mas diz que ela não é caótica, que dá sim para trabalhar com essa dívida financeira que não pretende vender mais nenhum jogador e que o Corinthians vai sim continuar competitivo. Ele disse também que, olha, a gente não pretende vender nenhum jogador, mas não vai ficar ninguém que não queira jogar aqui no Corinthians. Silvio? Ô, China, será que ele respondeu tudo aquilo que a torcida queria? Não, não respondeu nada. Nada? Absolutamente nada. Ele falou o que ele sempre falou. Jogador que não quer ficar no Corinthians, nós vamos vender. A bronca toda é aquela conta que nós fizemos outro dia. O Corinthians arrecadou até agora 58 milhões. O Palmeiras, o São Paulo, os outros clubes que venderam, muito mais de 100 milhões. Então os Gaviões da torcida organizada falou, onde é que está essa grana? Como é que é? De quem são esses jogadores que o Corinthians está vendendo? São do Corinthians ou é metade do empresário e metade fica por aí? Aquela trinca que eu falei, sabe como é que é? Então é isso que a torcida queria saber. E o Andrés falou, olha, se aparecer alguém, não sei quem que vai querer contratar lá, só se quiserem contratar o goleiro, que fechou ontem de novo, né? O Cássio. Mas a verdade é que a caixa preta do Corinthians, que ninguém consegue abrir, Silvio. Entendeu? É isso que a torcida quer saber. Vamos abrir essa caixa preta, vamos ver quanto o Corinthians arrecada, o quanto está devendo. Entendeu? Porque pagar o estádio não tem dinheiro, não tem jeito de pagar. Agora, não tem. Agora, você não estranhou muito a rapidez com que o presidente do Corinthians fez a reunião com a torcida, a maior torcida do Corinthians, a Gaviões do Fiel. Fala assim, quero saber como é que tá o negócio aqui, mano. Como é que é? Você deve estar lembrado que quando o Andrés ganhou a eleição, os Gaviões invadiram o Parque São Jorge e foram dar uma prensa nele. Ele pulou pra cá, pulou pra lá e entrou dentro do banheiro. E do banheiro das mulheres. E entrou como a gente, trancou a porta aí falou, André, mas nós entramos no banheiro das mulheres. Os caras falaram, mas os Gaviões estão aí, como é que nós vamos fazer? Aí arrumaram um bem bolado lá pra ele poder sair, saiu meio com cascudo e tal, e saiu de lá da eleição. No dia da eleição, meia hora depois que ele ganhou a presidência de novo. Então você vê como é que é. Então quando a torcida prensa, é porque alguma coisa vai acontecer. A sorte é que o time voltou a ganhar com
ganhou com o treinador, com o Lois. Sabe o que um amigo meu falou pra mim? Não. Ele falou, alô, China. Falei, o que é, companheiro? Ele falou, caiu em Itaquera, já era. Mas outra coisa que essa eleição do Corinthians não está resolvida ainda, ela não está na justiça. A eleição do Corinthians só, digamos, está nas mãos da justiça, ou não está? Não, na mão da justiça não está, mas tem uma fumaça lá. Então marcaram para o dia 27, para depois da manhã, hoje é 26, para amanhã que vai ter uma resposta. Mas não é uma resposta definitiva, é só fumaça. Muito bem, a 15ª rodada prossegue hoje com 4 jogos, bons jogos. No Barradão, às 7h30, Vitória recebe o Sport de Recife. No Engenhão, o Botafogo, às 7h30 também, contra a gloriosa Chapecoense. Aí sim, aí tem osso. Na Arena do Grêmio, daqui a pouquinho, agora são 6h26, o São Paulo enfrenta o Grêmio do Renato Gaúcho. E às 8h da noite, meia hora de diferença, lá no Independência, como é que é o nome de Independência lá? O estádio da Independência. O América das Minas Gerais recebe o Internacional de Porto Alegre. Esses 4 jogos encerram hoje a 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. E por falar nisso, o São Paulo está em Porto Alegre. Viajou Alegre, pode dormir líder. Olha só a matéria. No São Paulo, tudo bem, obrigado. Alguém duvida que o Reinaldo tá feliz da vida? E que o Nenê anda satisfeitíssimo? Pois é, o cara recebeu um aumento após ter sondagens. A viagem para Porto Alegre começou no CT da Barra Funda e de lá foram direto para o aeroporto de Congonhas. Todo mundo com um sorrisão no rosto. Claro, uma vitória hoje contra o Grêmio coloca o São Paulo na liderança do Brasileirão. A rapaziada tá mandando muito bem dentro de campo, mas espera aí. Deixa comigo, me faz um favor, sente a alegria do nosso sabor. Tá faltando afinação aqui, ó. Tudo bem, a gente dá um desconto porque a fase é boa, hein? Luan Santos que o diga, ele estreou contra o Corinthians e já viajou com a galera pro sul. Só que chegando lá, o volante não escapou daquela apresentação básica. Meu nome é Luan, tenho 19 anos. E o pior, ainda teve que soltar o gogó, meu filho. O sonho é possível, o céu é o limite, você tudo é. Como dizem, é carne de pescoço esse jogo com o Grêmio, não é não? Esse é o jogo que, guardadas as devidas proporções, o São Paulino pode encarar como se fosse uma final de campeonato. Por quê? Porque o Grêmio está 2 pontos na frente do São Paulo. Até algumas rodadas atrás, o São Paulo estava um time absolutamente indeciso. Hoje não. Hoje é um time de personalidade forte. Calcule o estado de espírito dos jogadores jogando contra o Grêmio em Porto Alegre, contra aquela torcida do Grêmio. Eu quero dizer o seguinte, se o São Paulo ganhar, o São Paulo simplesmente assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Passa na frente do Flamengo. E aí, o São Paulo ganha uma personalidade forte e um perfil de campeão, cara. Porque do jeito que o time estava, agora o time, se ganhar hoje, vira líder do campeonato, para segurar vai ser difícil, Silvio. Pois é, desde 2015 que o São Paulo não é um líder do campeonato. Agora, quem foi rei sempre tem majestade. Dá uma olhada, o Rogério Ceni, olha aí, ó, a matada na caixa, dá uma olhada, ó. Pá, ó. Já fazia aí mais de 100 gols como gol. Olha só, ele é técnico do Fortaleza, que é líder da Série B. Quer dizer, ele começou agora realmente a sua profissão de técnico. Na humildade, bonitinho, tal coisa. Senhoras e senhores, de 18h29, vamos batendo a nossa rica plumagem, como diria o saudoso Moraes Sarmento. E hasta amanhã, se Deus não queira.